O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o segundo domingo do Advento, esse tempo que deve ser uma preparação para a vinda, a chegada do Senhor. Isso quer dizer Advento. E nesse tempo litúrgico há algumas figuras que aparecem na liturgia da palavra, figuras importantes. E nesse domingo vemos a presença de São João Batista, aquele que é o precursor, ou seja, é o preparador, que prepara o caminho do Senhor. Essa era a vocação de João Batista. Desde o ventre da sua mãe, de Santa Isabel, quando a Virgem Santíssima foi visitá-la, João Batista, que estava no ventre de sua mãe, pulou de alegria, saltou de alegria por estar diante do Senhor, ou seja, que estava no ventre de Maria ainda. E por isso, São João Batista, ele é o profeta que separa o Antigo e o Novo Testamento. Assim como os demais profetas do Antigo Testamento anunciavam a vinda de um Messias, assim também o fez São João Batista. Mas ele apontou com o dedo para o Messias, quando dizia a Santo André e São João Evangelista: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para o Senhor. E assim, aqueles discípulos foram atrás do Mestre, perguntando: Rabi, onde moras? E Jesus então disse a eles: vinde e vede. E São João Batista tem essa vocação de preparar um povo para o Messias e ao mesmo tempo de anunciá-lo, testemunhá-lo. Por isso nós ouvimos no Santo Evangelho ele que dizia: eu não sou digno nem de desatar
as suas sandálias. E continua dizendo: eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. São João Batista, ele pregava um batismo de conversão. E nós ouvimos no Evangelho que as pessoas, antes de serem batizadas, confessavam os seus pecados. Então, eram batizadas com água. É claro que o batismo de São João não perdoava os pecados, não tinha o efeito de perdoar, mas preparava então para o batismo do Senhor, o batismo cristão, esse sim que lava o homem de seus pecados. Mas veja que João Batista, ele nos mostra a necessidade da conversão, a necessidade da mudança de vida e da confissão dos pecados. E nós sabemos, meus irmãos, que para nos prepararmos bem para o Santo Natal, para a vinda do Senhor na parousia, é necessário que estejamos com a nossa alma disposta a receber o Cristo, com a nossa alma livre do pecado mortal, livre dos apegos dos pecados veniais. E por isso a igreja nos convida nesse tempo a fazermos uma boa confissão, a nos confessarmos. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que ainda há católicos com dificuldade para ir até este sacramento. Às vezes, levados pela vergonha, ou muitas vezes por estarem acomodados no pecado. Quantos e quantos anos sem se confessar, podendo estar em comunhão com Deus, podendo estar na amizade com Deus, mas não procura a confissão, não procura o perdão de Deus. Como então estará preparado para a vinda do Senhor? Na segunda leitura, São Paulo dizia que o Senhor virá como um ladrão. Nós não sabemos a hora e por isso se faz necessário que estejamos preparados. E veja, para vencermos a dificuldade de irmos até esse sacramento por causa de vergonha, porque não gostamos de falar das nossas misérias, dos nossos pecados, ou seja, o remédio para vencermos essa dificuldade é irmos à confissão. E quanto mais buscarmos a confissão, mais vamos superar essa dificuldade. Porque de fato, meus irmãos, a confissão, este sacramento, nos dá uma paz, uma verdadeira paz, que é a causa do perdão dos nossos pecados. Por sabermos que nós estamos na amizade com Deus, que somos amigos de Deus, por saber que a nossa alma é uma morada da Santíssima Trindade. Quando estamos em graça, isto é, sem o pecado mortal, nós somos moradas de Deus, moradas da Santíssima Trindade. E o Senhor nos disse, através de São Paulo, o Senhor não deseja que alguém se perca, ao contrário, quer que todos venham a converter-se. E não há verdadeira conversão sem o sacramento da confissão. Não há processo de conversão se o católico não busca esse sacramento. E nós sabemos que, mesmo assim, muitos católicos se confessam mal,
que procuram a confissão, mas não sabem se confessar bem. E a igreja nos ensina que a confissão, ela tem 5 passos. O primeiro passo da confissão é fazer um bom exame de consciência. Se colocar diante de Deus, invocar o Espírito de Deus, para que Ele nos faça lembrar dos nossos pecados. E aí eu olho os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, percebo o estado de vida ao qual eu me encontro, seja solteiro, seja casado, seja sacerdote, seja consagrado, os deveres do meu estado de vida. Primeira coisa, um bom exame de consciência. Depois, é necessário a contrição dos pecados, isto é, o arrependimento. Depois de me lembrar dos meus pecados, é necessário que eu esteja arrependido, contrito, ou seja, haja um pesar e uma detestação dos pecados que eu cometi. Em terceiro lugar, é necessário que haja uma disposição para não querer mais pecar. Ou seja, fugindo das ocasiões de pecado para não mais cair no pecado que confessamos. Disposição firme, uma proposta firme para não mais pecar. Terceiro lugar. Quarto lugar, buscar o sacerdote. Aí sim, eu busco o sacerdote para me confessar. Depois de ter feito o exame de consciência, de estar contrito, arrependido dos meus pecados, ter feito um propósito de emenda, aí sim eu procuro o sacerdote, para que ele me absolva e possa então me dar a penitência, para que tão logo eu possa cumpri-la. Está aí os passos para fazer uma boa confissão. Mas há algo muito necessário na confissão que às vezes nós não damos conta e que pode fazer com que a nossa confissão seja indigna, seja inválida, que é a contrição, esse segundo passo, o arrependimento. A igreja nos ensina que a contrição, ela deve ter 4 características. A primeira característica da contrição é que ela deve ser interior. Aquilo que eu expresso na confissão, Padre, olha, eu pequei nessa situação. Interiormente devemos ter essa detestação do pecado. Ou seja, poderíamos dizer, se eu pudesse voltar atrás, não teria feito isso. Teria feito diferente. Ou teria feito aquilo que deveria ter feito. A contrição, ela deve ser interior. Em segundo lugar, a contrição, ela deve ser sobrenatural. Ou seja, eu me arrependo dos meus pecados, porque Deus, por exemplo, diz no primeiro mandamento que eu devo amá-lo sobre todas as coisas. Eu me arrependo do meu pecado porque por causa dele eu posso perder o céu, posso ir para o inferno. Me arrependo do meu pecado porque Deus morreu por mim na cruz e eu estou sendo ingrato. Ou seja, é um arrependimento sobrenatural, tem uma causa sobrenatural. Porque imagine que alguém se confessasse dizendo, Padre, eu fiz o mal ao meu amigo e estou arrependido porque perdi a amizade dele. Isso é um arrependimento natural, tem uma causa natural. Qual é a causa do arrependimento? Perdi a amizade. Isso é bom, mas não basta para a confissão.
É necessário que a causa do arrependimento seja sobrenatural, que se coloque Deus, que a causa maior do arrependimento seja por causa de Deus ou das suas verdades de fé. Em terceiro lugar, a contrição, ela deve ser suprema, ou seja, o maior mal que pode nos acontecer é o pecado na nossa vida, o maior mal moral. Por isso, sabendo muito bem disso, São Domingos Sávio dizia: prefiro morrer do que pecar. Ou seja, ele via a morte como um mal menor diante de um pecado que ele poderia cometer. Ou seja, a contrição deve ser suprema. Senhor, eu odeio o meu pecado mais do que todos os males do mundo. Eu odeio o pecado. E por último, a contrição deve ser universal. Isto é, eu devo me arrepender de todos os meus pecados. Todos. Não pode ficar nenhum de lado. Padre, eu confesso isso. Estou arrependido, mas desse aqui eu não estou. Bem, então Deus não pode nos perdoar. Ou Deus perdoa todos os nossos pecados, ou Ele não perdoará nenhum, porque é necessário o arrependimento de todos os pecados. A contrição deve ser universal. Meus irmãos, nesse tempo do advento, procuremos de fato a confissão, que haja em nós uma verdadeira mudança de vida, verdadeira conversão. Todos nós necessitamos de mudança, de conversão. Conversão é isso, mudança de mentalidade, mudança de atitude. E o Senhor espera de nós, através da mensagem de São João Batista. Nós somos livres para escolher o que queremos, mas nós não somos livres para as consequências daquilo que escolhemos. Por exemplo, se eu escolho mergulhar numa piscina, eu não posso escolher não me molhar, eu vou me molhar. Eu não posso escolher colocar a minha mão no fogo e depois escolher não me queimar. Eu vou me queimar. A consequência da minha escolha necessariamente vai acontecer. Eu posso escolher não me confessar. Posso escolher não mudar de vida, não deixar o pecado. Mas a consequência será certa. Não estarei na amizade com Deus. Ou seja, não poderei receber o Cristo que vem. Não estarei preparado para a vinda do Senhor. É uma consequência da minha escolha. Portanto, meus irmãos, escolhamos a Deus. Queiramos de fato uma vida nova nesse tempo do advento. E que a Virgem Maria, ela que é refúgio dos pecadores, nos ajude de fato a procurarmos a confissão, a procurarmos uma mudança de vida, porque Deus, Ele tem paciência conosco e Ele espera a nossa mudança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.